inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral! É isso eu sempre falei. Vou completar. Eu queria só entender por que do ano passado pra cá, do ano retrasado pra cá, melhor dizendo, os primeiros meses do ano não valeram para nada e antes era amadorismo. Porque assim, quando você fala que os estaduais estão deficitários. Não, mas estão deficitários porque agora? Mas tá deficitário porque o Botafogo decidiu que não quer jogar o pode Carioca. não querer. Não, mas pode não querer e a gente pode criticar. Se terminar o ano campeão brasileiro da Libertadores igual foi no ano passado, pode. Mano, pode. Vale a pena. Então, Óbvio que vale a pena. Mas tem que ser chegar sempre pro assim. Vasco. Você chegar pro Vasco. O Porra, Vasco vai largar. Vasco vai largar o estadual. Vasco vai largar o estadual e vai terminar com 2 títulos. Ou um título. Mas é porque você tá tratando isso como regra. Largou o Cariocão, vai ser campeão de tudo. Cara, fudeu, não é assim, pô. Não é largar assim. o Cariocão. O que eu tô dizendo é, o que importa no futebol brasileiro é o segundo semestre, agora que foi adiantado por conta do Mundial. É isso. Mas até a partir de abril, maio. Até que prova, é aí que tá até que prova o contrário, o futebol foi baseado em cima de começar férias, se representar pré-temporada. Aí a partir dos clássicos no... Não, e quando você prepara esse time na pré-temporada, não é nem assim, pra ganhar o campeonato que vem em sequência. Teoricamente, você prepara o time pra temporada. E esse time atingir o auge em junho, julho, pra onde você tem ali, onde se decide, né, os campeonatos. Isso é o que o pessoal do mundo da bola, quando senta, planeja. Agora, circunstâncias e decisões que cabem a cada um. Aí cada pra cada um. Se o Botafogo, por exemplo, o técnico, eu quero o treinador X, esse técnico só vem em junho e ele quer bancar, ele pode fazer. Porque não foi o caso. Não foi o caso. Ele tentou outros nomes, no caso do Luiz Castro, ele quis esperar. Só foi assim com o Bruno E Lage. o Luiz Castro chegou no meio Bruno... do Carioca, no meio, ele já disputou. Não, só foi assim com o Bruno Lage, porque o Luiz Castro ainda ele é um gringo, ele já escolher. Brasileiro com ele escolher esvaziar o Carioca é normal, ele é gringo, pra ele não existe. Não, e a Recopa? E a Supercopa do Brasil? Não, ele acha que Mas isso aí... não tô falando disso, que ele não deveria ter Ele competido. queria ter um técnico pra disputar isso aí, porque ele tentou desde janeiro técnico. Sim. Eu acho que só por causa disso que ele tentou. Só que aí ele depois vira que... Não, o Botafogo decidiu largar o início. Isso tem que ser real. O técnico tá cagando pro Carioca, porque ele não é da cultura dele. Ele tentou técnico cedo, porque eu acho que ele queria ter um técnico pra jogar a Supercopa e a Recopa. Não conseguiu. No Engenhão, não conseguiu quando o Racing faz o gol, ele não dá um murro na mesa? Não fica puto, não sai xingando? Ele não tá cagando. Ele tá cagando? Não, ele tá cagando? Ou ele fez um mau planejamento? Mano, não é cagando. Não, ele reconhece muito mais essas taças do Carioca. Não é cagando. O Carioca ele tá cagando. Mas não é cagando. Se o Flamengo não é campeão da Copa do Brasil no ano passado, ninguém ia lembrar de Campeonato Carioca, cara. Que o Tite ganhou. Ninguém ia lembrar, porra. Ninguém lembra. O que transforma o Felipe Luiz no que é. Mas pra até ele é o título da Copa do Brasil. Pra você chegar preparado. Luiz, que não era um planejamento do Flamengo ter o Felipe Luiz de técnico. Mas isso serve pra você planejar teu time. Você botar na mão de um cara que já foi até demitido do Sub-20. Eu queria que esse esquecimento do Carioca ele se aplicasse toda hora, uma vez que toda hora é citado o 4-1, que tem que ser citado. Não, e eu acho que tem que ser citado. Agora, por exemplo, toda vez que a gente analisava o Fluminense do Diniz, foi o Fluminense que deu baile, não sei o quê, no 4-1 da final do Carioca. E campeão da Libertadores. Não sei o que, esse campeão da Libertadores. Se fosse só o 4-1 e não fosse campeão da Libertadores, não tava na história. Eu quero ver se em setembro o Flamengo estiver bem, jogando bem, ganhando e tal, tudo bem. A gente vai falar assim, o Flamengo do Felipe que chegou lá na Supercopa, que deu um 3-1 no Botafogo, o cara não deu chance pro Botafogo. Eu só quero saber se, tipo o Felipe assim... vai ter que conquistar brasileiro, Copa do Brasil, ele sabe disso. Copa do Brasil já conquistou. Não, outra, de novo. Sim, ou Libertadores. Flamengo é isso. Flamengo não. Os times que querem ficar na história tem que ser isso. Exatamente, é por isso que a gente bate na tecla do Botafogo, não pode abrir mão de título. E vamos botar pra outra realidade também, mano. O Corinthians foi campeão agora paulista. Yuri Alberto chorando na beira do gramado. Mateuzinho falando que é o título da carreira dele. Sim. Campeão do Flamengo. Pra ele, aquele foi o título da carreira dele. E tá falando que o início do ano não vale porra nenhuma. Os caras chorando, pô. O que eu tô dizendo é o seguinte. O que eu tô dizendo é o seguinte. Não tô dizendo que não vale porra nenhuma. Eu tô dizendo que a temporada das grandes conquistas do futebol brasileiro começa agora. E você pode construir uma mentalidade vencedora a partir do Carioca e do Paulistão e do Mineirão. Pode, mas não tem esse... Eu só vejo isso, talvez, no Palmeiras. Não, eu acho assim... São questões particulares. O Botafogo é assim porque o técnico caga pro estadual porque ele é gringo. No Flamengo, não. O estadual tinha uma importância.
O Felipe não ia se estrupicar pra ganhar. Mas ele queria ganhar, ele sabe que ele falou na coletiva. Se eu não ganhar, eu vou ser comprado. Agora, eu não vou... Ele falou assim, eu não vou matar meus jogadores porque são estadual. Eu vou girar, eu tenho obrigação. Ele também falou, eu tenho obrigação de passar por essa fase e ganhar, porque eu tenho... ano passado, qual foi a maior crítica a questão de planejamento do Flamengo? O Flamengo disputou o Carioca à Vera. O Flamengo não ganhou nada em 23, e aquela tragédia. Na hora de decidir, os jogadores estão todos estourados. Mas aí o Tite não foi habilidoso, porque ele tinha melhor elenco também do que os outros. Ele podia rodar e mesmo assim ganhar. De decidir Libertadores, de chegar no Brasileiro. Ele preferiu meter 3-0 no Nova Iguaçu e manter o time e poupar na Libertadores. Isso aí é inacreditável. O Felipe, ele não ia fazer isso, mas eu tô dizendo. Mas o Flamengo existia ali uma coisa. Os recortes Botafogo, o Flamengo ganha os estaduais. Mas tô dizendo assim, se você for pensar, o Flamengo que foi vencedor, você tem no final do ano o Flamengo completamente diferente do que se planejava no início do ano. Sim. É o cavalinho de pau no transatlântico. Tu sempre tem que errar no início pra ganhar ser campeão. Mas o Flamengo normalmente... Tanto que se o Flamengo reformula o departamento de futebol. Se ele for campeão de alguma coisa esse ano, ele vai ser uma quebra de um paradigma que o Flamengo ainda não tem. É o que a gente vem criticando o Flamengo há 10 anos. Mas o Flamengo em 19, ele começa o ano pensando em ganhar títulos, sim. E ganha tudo. Se ele escolheu o Abel, não interessa. Escolheram o Abel querendo ganhar os títulos. Abel Braga, porque ele apostou nos jogadores. É campeão carioca. Na primeira janela é Arrascaeta, Gabigol, do ano Dorival, o primeiro técnico é o Paulo Souza. Sim. E aí tem a mudança de técnico e ele acaba sendo... Chega o Jesus, ele faz outra janela robusta no meio do ano. E, independente do Jesus, já faria aquela janela também. E os jogadores já estavam palavrados, como o Felipe, como o Rafinha, o Gerson. Só o Mari que foi que o Jesus teve que dar um voto. Eu quero esse aqui. Começaram por ele. E aí o time, consegue passar pela arrebentação e ir embora. E foi o que foi.